tema que o Senhor me deu é que precisamos lidar com a nossa história. Amém? Eu vou fazer aniversário em maio, né? Alguém que não sabe aí já vai ficar sabendo. E uma das coisas que eu tenho pensado muito esses dias, até porque nós passamos pelo Covid, eu passei pelo Covid, e eu vejo assim, tenho visto, sabe, muitas pessoas que o Senhor já levou. Todos os dias você tem uma notícia e sabe aquela crise assim, acho que crise dos 60, que eu vou fazer 60, pra quem não sabe. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, eu precisava dividir isso com as minhas mulheres da igreja, com o meu grupo de mulheres da igreja. Isso que eu tô sentindo. A Simone chegou. Oi, Simone, Pai do Senhor, linda. Saudades de você, querida. E aquela crise dos 60, eu acho, porque eu tô muito pensativa esses dias, né? Porque a gente começa a entender a nossa história, a gente começa a rever algumas coisas, né? Eu acredito que se você passou pelo Covid, você começa a rever algumas coisas. E eu estava pensando no Deus que cuidou de toda a minha história, de toda a minha vida. O que eu quero fazer daqui para frente? Porque aí você pensa, Senhor, eu já estou na minha arrancada final. Logo, logo, Senhor, eu vou para a glória. Mas aí você fala, mas Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu quero realizar. E aí as coisas vão acontecendo e eu pensei assim, eu preciso começar a lidar com a minha história e as mulheres precisam lidar com as suas histórias. Lidar com a história, quando eu falo assim, eu falo sobre as coisas que aconteceram na nossa vida, as coisas que vão acontecendo na nossa vida com o passar dos anos, os nossos acertos, os nossos erros, os nossos sonhos, porque a gente tem sonhos, né? E sonhos às vezes que foram frustrados, sonhos que você conseguiu realizar, você tem perdas, né? Perdas muitas vezes tão valorosas, que nem eu perdi minha mãe, né? E outras perdas de amigos, muitas vezes. Temos perdido pessoas, meu Deus, isso tá doendo dentro de nós, né? Essas perdas todas. Conquistas, nós temos muitas conquistas, sabe? Que nem eu sei que você tem conquistas e deseja fazer conquistas, sabe? Que fazem parte dos sonhos, que muitas vezes vão realizar, outras não. Às vezes você vai com toda a sua força, você vai ver, às vezes você não consegue, ser frustrado em alguma coisa. Então nós precisamos lidar com toda essa história, que nós temos histórias. Por que nós precisamos lidar com essa história toda e às vezes ser mais centrados em determinadas coisas? Porque quando a gente é adolescente, a gente vai fazendo as coisas assim, o que vem, né? Então, vou namorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai fazendo aquilo que vem. Quando você começa a ficar um pouco mais maduro, você começa a ser mais centrado com a sua história, com a sua vida. Você começa a entender que você é amado por poucos, mas querido por muitos, ou não desejado por alguns, né? Que nem eu me vejo assim, amada por poucos, amada mesmo, sabe? Aquela pessoa que te ama. Eu sei que eu sou querida por muitas pessoas. Muitas pessoas me querem bem e outras pessoas não querem me ver na frente. A gente começa a lidar com essas coisas, com a maneira de viver. Para quê? Para que a gente possa viver bem. Então você começa a ponderar as coisas e começa a viver melhor. Porque você fica mais consciente e começa a entender que tudo tem um propósito, sabe? Eu tenho falado com o Senhor, Senhor, tem um propósito de Deus para minha vida, sabe? Eu já realizei muitas coisas, mas ainda quero realizar outras. Se eu fiquei aqui durante esse tempo que eu passei da Covid, é porque os propósitos de Deus ainda não foram cumpridos, a obra do Senhor ainda não foi completa. O nosso Deus é um Deus de obras completas. Então, se você está aqui hoje, se você está me vendo hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida e você precisa lidar com a história da sua vida. A história da nossa vida, ela não baseia só em mim, um indivíduo. Ela baseia no meu esposo, nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe, no meu avô, na minha avó, que me fez eu ser o que eu sou hoje. Então, tudo é um conjunto de coisas, como se fosse uma coxa de retalhos, né? Onde eu sou uma peça preciosa nessa coxa de retalhos, senão vai ficar horrível, né? Mas eu tenho que entender, então, lidar com toda essa história da minha vida para que eu possa viver bem. E aí,
tem coisas que você olha assim e fala, meu Deus, tem coisas que eu gostaria de esquecer. Sabe? Passar uma borracha e falar, Senhor, eu não quero nem lembrar mais disso. Agora, aí você fala assim, mas se eu esquecer disso, foi isso que me fez eu ser o que eu sou hoje, ficar mais forte, receber a força que eu tenho hoje. Aí o Senhor fala assim, olha, esquecendo das coisas que atrás ficam, sigo para as que estão adiante. Tudo bem, nós vamos esquecendo, mas não podemos passar uma borracha e falar, agora eu estou com amnésia. Não, tem coisas que têm que estar lá, porque foram as marcas que te ensinaram a ficar melhor, a ser o melhor, a viver melhor, a ser mais feliz, a saber fazer a sua escolha do que é certo e que é errado, a ponderar determinadas coisas. E aí eu penso em nós nos reconciliarmos com a nossa própria história, para nos projetarmos para uma história maior do que nós. Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem, mas além disso ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que eu tenho para você. Então, aí eu começo a conversar com as mulheres da igreja, com as mulheres amigas, e elas falam assim, ai pastora, a minha história é muito complicada, sabe? A minha mãe é complicado, meu pai é complicado, meu filho é complicado, sabe? Na minha casa todo mundo é complicado. E eu quero dizer que todo mundo tem coisas que precisam melhorar. Todo mundo tem situações que precisam melhorar na vida. Quer dizer, eu preciso melhorar, você precisa melhorar, para que nós possamos ser ainda mais felizes, para que nós possamos receber a bênção do Senhor por completo. Todo mundo precisa melhorar. Todo mundo tem pedaço na vida, então, que realmente gostaria de deixar para trás, passar a borracha. Mas, na realidade, nós não temos essa oportunidade de voltar atrás. E nós temos que fazer daqui para frente o melhor das nossas vidas, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. E são realmente nessas partes que você às vezes quer apagar, é ali que Deus realmente quer escrever uma nova história, uma história de milagre, uma história de, sabe, de conquista, uma história de vida, uma história de realizações. Aí eu comecei a me lembrar de... Primeiro eu fui pra Sara, né? Eu falei, meu Deus, uma mulher de 90 anos, né? Ela viveu uma vida esperando uma promessa. A vida inteira esperando aquela promessa, sabe? E ela teve que lidar com a história dela, porque ela era estéril. Ela lidou a vida inteira com a história. Eu sou estéril, eu não consigo. Mas Deus tá falando que você consegue, E ela olhando pro corpo dela, e vendo o corpo dela ficando velho, e falando, eu não consigo, sabe? Não há possibilidade humana. Mas o Senhor tinha possibilidade para ela, o Senhor tem possibilidade para mim, o Senhor tem possibilidade para você, o Senhor tem possibilidade para nós. Aí eu vou lá para Ana, a mãe de Samuel. A mãe de Samuel, meu Deus, como ela chorou, sabe? Ela tinha que lidar com uma história de um marido que amava muito ela. Ela tinha uma pessoa que amava muito, mas ela ainda era incompleta. Ela era muitas vezes zombada, sabe, menosprezada pelos outros, tinha um desejo de ter algo a mais na vida dela, e era o filho que ela esperava. Então, ela precisava lidar com a história da vida dela, também vendo que ela não tinha condição de ter aquilo que ela precisava, mas Deus tinha algo para ela que era maior até do que ela, porque Deus tinha o plano de Samuel para ela. Aí eu vou lá para Agar. Agar era outra mulher de Abraão. Porque Sara, nas frustrações dela, Sara, na história da vida dela, no que ela via com os olhos humanos dela, ela falou assim, olha, eu não consigo, então faz um filho da minha escrava, na Agar. Quer dizer, Agar, ela foi usada, uma mulher usada, tá cheio de mulheres usadas. Sabe, tá cheio de mulheres que estão esperando uma promessa acontecer. Tá cheio de mulheres como Ana, que tem chorado, sabe, no culto do seu quarto, no culto da sua vida, chorado, angustiado, esperando, sabe, algo maior acontecer na vida dela, sabe? E aí, Agar, ela foi abandonada com um filho.
Sabe, tá cheio de mulher que foi abandonada com o filho. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos lidar com a nossa história de vida, porque Deus quer que nós sejamos pessoas melhores, que nós sejamos mais felizes, que nós sejamos mais realizados. E aí, Agar, ela foi abandonada com o filho adolescente, mas Deus não esqueceu dela. Deus estava com ela e Deus tinha uma promessa para a vida dela, como tinha uma promessa para o filho dela. Aí eu lembro da viúva de Naim. Quantas viúvas nós vemos? Ou mulheres que foram abandonadas, ou mulheres sozinhas, que já tiveram perdas. A viúva de Naim, ela perdeu o marido, ela já tinha perdido o marido. Quanta dor, quanta tristeza, quanta angústia. E essa viúva agora, ela estava ali com uma dor repetida. Eu vou falar que é uma dor repetida. Porque de novo ela estava sentindo, sabe, a dor de perder alguém que ela amava, sabe? E aí ela se encontrou com Jesus e o Senhor transformou a história dela, mas ela tinha que lidar com aquele momento da história dela. E eu quero dizer que nós precisamos lidar com a nossa história, sabe? Porque o Senhor, Ele não esqueceu das nossas histórias, sabe? Porque dentro dessas histórias todas que eu estou falando aqui, dessas mulheres, eu estou falando de mulheres. Mas existem muitos homens na Bíblia que Deus mostra histórias, sabe? Histórias terríveis muitas vezes. Que aí o Senhor transformou aquela tristeza, aquela angústia em alegria, sabe? Aquela dor, Ele curou e Ele trouxe, sabe? Recompensas tremendas. Então, histórias terríveis, onde nós vemos milagres grandiosos, sabe? A sua história, talvez você fale assim, pastora, a minha história foi terrível. Sabe? Eu olho para trás, pastor, e eu só vejo ferida e angústia, tristeza. Mas o Senhor fala que dessa história, Ele vai trazer milagres grandiosos. Precisamos lidar com a nossa história hoje, para sermos curados hoje. Para que o Senhor traga milagres grandiosos. Sabe? Então você fala assim, pastora, só Deus sabe, só eu e Deus sabe o que eu já passei. Sabe, eu tenho coisas que só eu e Deus sabe que passei. Você tem coisas que só você e Deus, talvez você não teve nem como contar para alguém aquilo que você passou, mas o Senhor fala assim, olha, eu estive com você lá atrás na tua história, eu estou hoje na sua história, e eu tenho contado a sua história, eu tenho um milagre grandioso para trazer para a tua história. Aí nós precisamos ter uma vida mais autêntica, e não abrir mão de quem nós somos em Cristo, sabe? Eu, às vezes, converso com uma pessoa, ela é psicóloga, amiga da igreja. Alguns conhecem, outros não, que estão aí me assistindo. E nós conversamos muito na cura interior, e ela fala assim, hoje eu sei a minha identidade. É a nossa história que forma a nossa identidade. Isso tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é de quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Sabe? Tem aquele canto que a gente canta, uma nova história Deus tem pra mim. Então, Deus tem uma nova história, mas a gente precisa zerar aquilo que ficou pra trás. Eu não tô falando, então, lembra que eu não tô falando que você vai ter amnésia. Mas você não pode viver em função do passado. Você tem que zerar o passado, se tiver que perdoar, perdoar. Se tiver que refazer algumas coisas, refazer. Se tiver que examinar a você mesmo, se examinar. Mas deixar Deus escrever uma nova história. E Deus está querendo fazer isso. A Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. E às vezes a gente tem que parar e prestar atenção na gente. Nós, mulheres, a gente quer cuidar de todo mundo ao nosso redor. A gente quer cuidar de filha, a gente quer cuidar de neta, a gente quer cuidar do marido, a gente quer cuidar das coisas. Tem mulher, então, que tem N coisas para fazer, às vezes é sozinha, quer cuidar de tudo. E a gente fica naquele ativismo o tempo todo. E às vezes nós estamos feridas por dentro, às vezes nós estamos machucadas. E a gente precisa se cuidar, e a gente não se cuida, vai relaxando. Daqui a pouco tá deprimido, daqui a pouco tá oprimido, daqui a pouco tá se deixando levar porque só está pensando, sabe, aquelas asas de galinha que quer que todo mundo fique baixo, sabe? E nós não somos Deus, sabe? Tem coisa que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que você tem que colocar realmente nas mãos de Deus e deixar. Tem coisas que você tem que
colocar uma pedra em cima e falar, chega, Senhor, isso daqui agora está entregue nas tuas mãos. Então Deus está querendo que você se examine, sabe? Se examine a você mesmo, se escuta os seus sentimentos, escuta, sabe? Presta atenção em você, sabe? Presta atenção no que você está falando, porque a Bíblia fala que a nossa boca, ela fala o que o coração está cheio. O que você está falando, o que está dentro do teu coração, se você está angustiada, se você está magoada, se você está ferida, se você está decepcionada, se você está sem esperança. O Senhor fala, escuta, presta atenção em você. Olha para você um pouquinho. Olha como você está tratando as pessoas. Se é normal isso. Porque às vezes nós estamos tão, sabe? Às vezes é difícil, o que eu quero dizer é isso, que às vezes é difícil a gente olhar e se examinar, e a gente às vezes se examina e se condena. Mas o Senhor fala, não se examine para condenar, mas se examine e se abra para cura, para uma reciclagem, né? Que a gente fala reciclagem, você pegar alguma coisa que todo mundo pensava que não dava nada e de repente você fazer uma outra coisa melhor. Então pega aquilo que está dentro de você, pega a sua história, sabe? Transforme isso numa coisa boa, através do Espírito Santo que já está dentro de você, sabe? Sem se perder, porque às vezes a gente se perde nos nossos próprios sentimentos, a gente nem se conhece. E eu quero te perguntar, você conhece você? Sabe? Você tem uma história. Você precisa lidar com essa história, porque Deus quer fazer um antes e um depois. É igual Ana quando faz aquela oração. Senhor, o Senhor, Samuel, vou ler aqui o Samuel. Deixa eu abrir aqui o Samuel. Quer ver, ó? Ela fala assim, Ana, depois que ela, sabe, que ela fica grávida, ela chorou, ela foi menosprezada, né, por Penina, pela família. As pessoas pensavam que ela não queria ter filho, ela estava angustiada, foi lá, orou. Ela era amada pelo esposo, mas ela tinha algo que ela queria mais, ela desejava mais. E depois que ela fica grávida, sabe, porque ela tinha uma história antes, e aí o Senhor restabeleceu a história dela, dando Samuel para ela. Aí ela chega a uma conclusão na oração dela. Essa oração dela, ela fala assim, lá no 1 Samuel capítulo 2, diz assim, olha, o Senhor é o que tira a vida, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Aí ele ainda fala no versículo 9, fala assim, os pés dos seus santos guardará. O que eu quero entender aqui, que Ana fala, no meio da história da vida dela, sabe? Das decepções que ela teve, das afrontas que ela sofreu, das dificuldades que ela teve. Ela começa a entender que a vida, quem dá é o Senhor. Sabe? Que a vida está na mão de Deus, porque é Ele que dá a vida. Ele é que tira a vida. Se você está vivo, ou se você, sabe, saiu de alguma situação que você pensou que não ia sair, é o Senhor que está ali, porque o Senhor quer fazer algo novo na tua história. Ela percebeu isso, sabe? Sobre a vida e o controle de Deus de todas as coisas. E aí Deus, muitas vezes, Ele quer nos sondar. Então Ele quer que a gente nos examine. Primeiro se examina, vê como você está. Já viu como é que você está? Assim, pastor, eu estou angustiada. Pastor, eu estou preocupada. Pastor, eu estou assim, eu estou assada. Então você fala, se examina. Agora, deixa também Ele te sondar. Deixa Ele entrar naquele quarto escuro que tá aí, que você fala assim, meu Deus, eu não consigo abrir esse quarto nem para mim mesmo, eu tenho medo de olhar para esse quarto escuro, sabe? Às vezes o Senhor quer sondar. A palavra de Deus fala lá no Salmo 139, Davi fala assim, sonda-me, Senhor. Ele fala assim, olha, Senhor, o Senhor me criou quando eu estava sendo formado lá no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia. Todas as coisas estão escritas no teu livro, Senhor. O Senhor me sonda. Vê se tem dentro de mim, Senhor, alguma coisa que não te agrada. Guia-me. Guia-me pelos teus caminhos eternos. É isso que Davi fala. Porque ele estava sempre se examinando.
E às vezes ele se olhava, ele se achava fraco, sabe? Chorava, ele chorava muitas vezes. Por causa das guerras que ele tinha. Talvez você tenha guerras interiores. Talvez você tenha guerras que você precisa, sabe? Ganhar essas guerras. E só Cristo vai te fazer ganhar essas guerras. Sabe? E aí, deixa ele te sondar. Deixa ele ver o que realmente importa pra você. O que está importando hoje pra você? Quem é você? Porque às vezes a gente fala, o que me importa é os meus filhos. O que me importa é isso. O que importa pra você, dentro de você? Quem é você? O Senhor está falando. Mostre-se para o Senhor. Deixa ele ver aí dentro de você o que realmente importa. Deixa ele ver o que é que está alimentando o seu coração, a sua alma. Sabe? Qual a vida que você quer ter? Deixa ele ver a vida que você quer ter. Deixa ele te sondar e aí ele vai fazer com que aquilo que não agrada a ele, ele vai tirar do teu coração. Mostra para ele. Fala, eu quero que o Senhor veja, Senhor. Sabe? O que você não quer mais para sua vida, porque tem coisas que a gente não quer mais para a vida da gente, e a gente fica camuflado na vida, e a gente não fala para Deus, e a gente fica se escondendo de Deus, como Adão se escondeu de Deus, e aí ele ficou frustrado, porque ele se escondeu de Deus, e o pecado tomou conta da vida dele, sabe? Então, às vezes, a gente não quer mais aquilo para a vida da gente. E entenda que o passado não vai te governar. O passado não pode governar a sua vida. O passado te traz aprendizado. Sonda no Senhor. O Senhor conhece. Sonda os nossos corações. Pense fora da caixa. É outra coisa, terceira coisa. Pense fora da caixa. Sabe? Às vezes a gente quer pensar igual todo mundo pensa. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. E quando a gente começa a ficar na caixinha, a gente começa a querer pensar como a mídia quer que a gente pense. Que a nossa vida é uma novela e tem que se portar como uma novela. Que se dá conta, muitas vezes a gente começa a pensar que a nossa vida é uma historinha. Sabe? É tipo assim, a Rapunzel, a Rapunzel, ela tava lá presa numa masmorra, porque alguém prendeu ela numa masmorra, e agora ela precisava de um príncipe para subir no próprio cabelo dela, para tirar ela de lá. Às vezes você se colocou numa masmorra, alguém te colocou numa masmorra, mas aí não é o teu lugar, sabe? Você não tá numa historinha. Sabe? Às vezes você pensa, mas eu vou ser uma bela adormecida, eu vou comer de uma fruta envenenada e vou dormir o dia todo. Quer dizer, você come de todo aquele sentimento ruim, de toda aquela insegurança, de todo aquele medo. Aí depois você quer dormir. E se pudesse comer, tomava mais remédio para poder dormir. E não quer acordar nada e pensa que um dia vai aparecer alguém que vai te dar um beijo para te acordar. Essa fruta envenenada não faz parte de você. Sabe? A sua história não é uma história de carochinha. A sua história é uma realidade onde Deus quer fazer a diferença. Onde Deus vai trazer o diferencial. Precisamos lidar com a nossa história. E é só na força do Senhor que nós podemos lidar com as nossas histórias. E uma coisa que nós precisamos é saber que nós não estamos sozinhas. Todo tempo o Senhor está conosco. Nós temos alguém por nós, eu tenho alguém por mim, você tem alguém por você. Sabe, o Senhor Jesus falou assim, olha, nesse mundo você vai ter aflição sim. Sabe, você vai ter desafios, sim. Você vai ter que conquistar, sim. Você vai ter que se armar, sim. Você vai ter que se levantar, tirar força muitas vezes, sabe? Da onde você não tem, acha que não tem força, o Senhor vai te dar força. Você vai se levantar, você vai se erguer. Você vai entender que essas aflições não é para te tirar o ânimo, para te tirar a força, mas é para te fazer alguém melhor. E a outra coisa, você não é vítima. Que às vezes nós, mulheres, nós nos colocamos na condição de vítima. Sabe? O Senhor fala que você não é vítima. E nós começamos a perguntar, por que, Senhor, isso? Por que, Senhor, aquilo? Por que, Senhor, aquilo outro? Sabe? Às vezes você não sabe mesmo o porquê e nem vai saber o porquê. Mas você vai saber o pra quê. Deus tem um propósito. Quando eu olho para a minha vida, eu entendo muitas coisas
Que às vezes eu perguntei, por que, Senhor, que eu estou passando isso? Agora, hoje eu entendo que tinha um propósito pelo qual o Senhor permitiu que eu passasse determinadas coisas. E aí, para terminar, eu quero lembrar daquele homem que há 38 anos estava deitado, enfermo, e ele estava esperando algo sobrenatural acontecer na vida dele, e de repente ele teve um encontro com Jesus, porque ele estava esperando algo sobrenatural, ou alguém para ajudar ele para a cura, para tirar ele daquela cama, para levantar ele daquela cama. E aí Jesus encontrou com ele, e Jesus fez um milagre na vida dele. Mas Jesus falou para ele assim, agora você pega a sua cama, pega o teu leito e anda. João capítulo 5, de 5 a 8. Pega o teu leito e anda. Às vezes nós temos que pegar aquilo que na nossa história foi pesado, foi difícil. Sabe? Que na nossa história trouxe muito choro, trouxe muita angústia, trouxe muita dor. Às vezes você tem que pegar justamente aquele leito que você estava carregando ali, 38 anos, ou aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ela teve que se arrastar até Jesus, sabe? Às vezes você tem que se esperar, como diz lá, como Ana, como Sara. Um tempo que você fala, meu Deus, eu não entendo porque que eu estou esperando tanto esse tempo. Qual que é, Senhor, a minha história? Olha a minha história, Senhor. E o Senhor fala para você, você precisa lidar com essa história. Você precisa pegar a sua cama e você precisa andar, sabe? Porque ninguém tem culpa. Às vezes nós erramos, às vezes tomou atitudes erradas, às vezes você teve um relacionamento errado, se machucou muito e agora você não sabe como resolver. Então, tira essa culpa. Mas também não se faça de vítima. Oh, coitadinho de mim. Não! Deus quer mudar a sua história, mas você precisa amadurecer. Sabe? Esse homem estava 38 anos, enfermo. Eu não sei se ele nasceu assim, ou se ele ficou assim depois da adolescência, eu não sei, mas ele já tinha 38 anos que ele estava na cama. Ele teve encontro com o Senhor. O Senhor o curou, agora fala, toma a tua cama e vai embora. E você vai pegar essa cama, e você vai pegar essa história, que muitas vezes não foi do jeito que você gostaria que fosse, mas você vai pegar ela e vai andar, porque o Senhor vai ser contigo. Então você precisa lidar com esse medo que você está tendo, você precisa lidar com esse trauma emocional que está te consumindo, você precisa lidar com essa perda que aconteceu na sua vida, sabe? Com essas coisas que se atravessaram na sua vida e você não estava esperando, coisas inesperadas que muitas vezes acontecem, te derruba. O Senhor fala, agora você vai se levantar, levanta, pega a sua cama e anda. Sabe? Você precisa lidar com esse luto, sabe? Você precisa lidar com esse desemprego, você precisa lidar com essas coisas tão difíceis. E ter uma convicção, a convicção do milagre. Deus é contigo, sabe? Deus é contigo, continue caminhando, olhando para o Senhor, para Jesus, o autor da sua fé. Sabe? Seja curada nos seus sentimentos, seja curada no seu emocional e faça aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes é tempo de ficar quieta, às vezes é tempo de aquietar o coração, ouvir a voz de Deus. Agora é o tempo de ouvir a voz de Deus. Amém? E nós estaremos aqui com as mulheres toda quarta-feira, amém? Eu vou estar com você e nós vamos estar conversando. Eu gostaria da gente poder abrir de vez em quando a câmera para a gente poder conversar com um ou outro. Vou ver se eu consigo fazer isso, tá bom? Mas eu creio que vai ser uma grande bênção para todos nós. Nós vamos lidar com a nossa história. Você vai lidar com a sua história. Ah, mas pastor, eu perdi minha mãe quando era criança. Deus sabe de todas as coisas. Desde o primeiro dia, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já estava escrevendo a tua história. Ele sabe aonde você precisa de cura, Ele sabe aonde você precisa de libertação, aonde você precisa de vida, mas você precisa se abrir para Ele, se olhar mais. É isso que o Senhor está falando. Precisamos lidar com a nossa história, porque Deus está escrevendo uma nova história nas nossas vidas.
Amém? Se você tá aí, você não morreu pelo Covid. Aleluia! Estamos aqui, tem muita coisa para nós vivermos. E com certeza, os planos de Deus não vão ser impedidos. Os propósitos de Deus não vão ser impedidos na nossa vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por cada uma, Senhor, dessas mulheres, Pai, desses homens que vieram, Senhor Deus, desse encontro de mulheres aqui comigo, Senhor. Eu sei que, Senhor, que o Senhor falou nos corações, Pai, e nós nos levantamos, ó Pai. Olhamos, Senhor, para a nossa vida, olhamos para a nossa história e sabemos, Pai, que o Senhor já tem, Senhor, determinado algo, Senhor, de melhor para cada um de nós, Pai. Senhor, cura agora, Senhor, as feridas emocionais, meu Pai. Cura agora, Senhor, os medos, Pai. Em nome de Jesus, lança fora esse medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O teu perfeito amor, Senhor, lança fora esse medo agora, Senhor. Esse trauma emocional, Senhor. Esse luto, esse coração, Senhor, quebrado, amargurado, Senhor. Vem agora, Senhor, trazer libertação. Vem agora, Senhor, trazer vida. Vem agora trazer força sobrenatural, Senhor. Porque nós somos, Pai, as meninas dos teus olhos, Pai. A palavra diz, ai daquele que mexer com a menina dos meus olhos. E nós somos as meninas dos teus olhos, Pai. Então guarda cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridas. Não se esqueça de dar um like aí. Não se esqueça, se você estiver no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal, porque com certeza coisas grandes o Senhor tem para nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer em nossas vidas. Dá um like aí para mim ver que você gostou da mensagem. Eu quero ver os coraçãozinhos subindo. Glória a Deus! Amém! Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Amo vocês. Até quarta-feira que vem. Tá bom? Fala para suas amigas, chama suas amigas. Fala, ó, tem uma palavra de quarta-feira, a pastora Sandra está ministrando. Amém? Para que a gente possa estar juntos nessa caminhada com Jesus nesses dias. Amém? Vamos ser pessoas melhores e a nossa história só está começando. Não importa a idade que você tem, Deus tem grandes coisas para sua vida. Amém? Deus abençoe.